O que nós chamamos hoje de cristianismo, no início da nossa fé foi chamado de o caminho. Quando você lê o livro de Atos, você vê que tanto os cristãos chamavam a fé de o caminho, como os de fora que os atacavam se referiam como uma seita chamada o caminho. Até os de fora diziam, o nome é esse. Por que eu quero falar disso? Não é para tentar dizer, gente, ninguém mais fala cristianismo hoje, tem que ser o caminho. Tem gente que exagera. Mas a gente precisa entender algo. Se você entende essa perspectiva que a fé era chamada de o caminho, você vai entender melhor o que Isaías profetizou. Porque pensa num cara que falou do tal do caminho, foi o profeta Isaías. Ele não só é o mais messiânico de todos os profetas, mas talvez o que mais sinalizou o ministério de Cristo, a vida cristã, o que Deus veio estabelecer. Isaías, usado por Deus, e diz lá no capítulo 30, no versículo 8, capítulo 30, verso 21, que haveria diante de nós um caminho santo. Mas em Isaías 31, 21, ele diz assim, quando nós estivéssemos andando por esse caminho, haveria uma voz atrás de nós dizendo, esse é o caminho, ande nele. Não desvie para a direita, não desvie para a esquerda, esse é o caminho, ande nele. Ele não só profetizou que haveria um caminho, ele profetizou que haveria uma voz nos guiando no caminho. Preste atenção, Deus não apenas diz, tem uma vida cristã para vocês viverem. Deus, reconhecendo a nossa incapacidade de fazer tudo sozinho, diz, eu vou providenciar ajuda, eu vou enviar um ajudador. Enquanto vocês estiverem caminhando, vocês não estão sozinhos, vai ter alguém atrás de vocês para orientá-los. Não vá para lá, não vá para cá, permaneça no caminho. Do que ele está falando, querido? Do Espírito Santo. Isaías 35, 8, ele diz, nem o louco errará o caminho. O que é que Deus estava querendo dizer com isso? Que a minha, a sua capacidade de se manter dentro do caminho não tem nada a ver com o nível de conhecimento que a gente tem, não tem nada a ver com a habilidade mental, porque o que nos prende a esse caminho não são as nossas faculdades ou habilidades. Quando Deus diz, nem o louco errará o caminho, é porque você não precisa ser bom das ideias, você pode até ser meio tapado, você pode até sofrer um retardo mental, com o perdão da palavra, mas ele diz, o sucesso, a garantia não é a habilidade que você tem aqui na sua mente, é a sensibilidade, a voz atrás de você, que diz, não dizia para cá, não dizia para lá. O que nós entendemos? Deus está dizendo, não adianta ter o caminho sem a voz atrás de si. Em Romanos, no capítulo 8, no verso 14, a Bíblia diz, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A Bíblia não diz que o Filho de Deus é guiado. Ela diz, se é guiado, é filho. Porque a grande evidência, querido, de que você está vivendo isso, é se sujeitar à liderança dele. Agora, sabe que essa palavra foi traduzida, guiado significa, ao pé da letra? Ser tomado pela mão e conduzido até o destino final. Quando eu completei meus 7 anos de idade, e me matriculei na primeira série, hoje já mudou, não é mais série, é ano. Eu lembro que papai, no primeiro dia de escola, me levou. Eu estava apavorado, não só porque a escola era longe, mas aquilo tudo era novo. Papai pegou pela minha mão em casa, e nós fomos o caminho todo de mãos dadas. Eu me lembro especificamente do momento que nós estamos entrando na escola, ele está segurando a minha mão. Ele descobre onde é a minha classe, qual era a fila na frente da classe. Ele me põe na fila e diz, agora é só seguir a professora. Tomar pela mão e conduzir até o destino final. Não existe vida cristã sem que você deixe o Espírito Santo te tomar pela mão, não no começo, não um pouquinho, não ocasionalmente, mas até que você chegue ao destino final. Agora, para que Ele possa guiá-lo e não vai te arrastar, você precisa interagir, você precisa se render a Ele. Nós precisamos entender que é uma simplicidade. Então deixa eu dar mais exemplos. Vou dar aqui os comuns. Você está numa roda de conversa, lá no seu trabalho ou na sua escola, que a turma começou a contar piada. E de piada foi para piada suja. E o problema da piada suja, mas só que ela é suja, porque ela ainda é piada. E tem umas que são bem engraçadas. E aí você esqueceu de lembrar. Como me disse uma criança um dia, que eu esqueci de lembrar. Aí você esqueceu de lembrar que era crente. Aí você continua lá, mesmo que o assunto mudou, e está rindo com todo mundo, está comendo aquele lixo, aquela porcaria toda. E de repente, quando você sai da roda, você tem um desconforto dentro de você.
Você não ouviu uma voz, você não teve uma visão, mas tudo dentro de você parece sugerir fortemente: esse não é o seu lugar, você não deveria ter permanecido quieto naquele lugar ouvindo o que você ouviu. Quem que está falando isso para você? A voz atrás de você no caminho, que não quer que você se perca. Você se juntou com outro grupo de irmãos, daqueles que têm a linguinha bifurcada, que o veneno corre no canto da boca, e se uniram para falar mal de um outro crente que não estava presente. Depois de usar a língua que nem um chicote, açoitar o pobre coitado que não tinha o direito de se defender, você sai dali e tem um desconforto dentro de você. A sua razão fica brigando: ele mereceu, mas dentro de você algo está dizendo: você não deveria ter agido dessa forma. Quem é que está tentando te advertir? A menos que você seja a tal da criatura da dupla personalidade, no mais alto grau de esquizofrenia. Com quem que você está discutindo? Quem está lá trancado no quarto, no momento da oração, de repente está lá quebrantado. Naquele momento que ele está quebrantado, começa a vir umas coisas malucas. Perdoa fulano, que feriu o crente. Essa é a hora que ele começa a discutir com alguém que nem ele sabe quem. Perdoa ou não? Perdoa ou não? Perdoa fulano? Não. Pensa em quantos momentos bons vocês tiveram. Não vale a pena manter essa mágoa que veio por causa da ofensa. Aí ele começa a ceder aos poucos: posso até perdoar, mas vai ter que rastejar, mendigar meu perdão. E olhe lá, hein? Aí ele está discutindo o tempo todo, até que um momento algo o dobra. E ele se vê chorando: tá bom, eu perdoo em nome de Jesus. E algo lavou a alma dele. Ele saiu de lá diferente, pronto para perdoar. O que foi que aconteceu ali? O Espírito Santo está ministrando ao coração dele. Sabe qual é o nosso problema, querido? É achar que o Espírito Santo só vai falar conosco se for uma voz audível, uma visão espetacular. E a gente despreza a forma simples dele falar conosco. Não quer dizer que de vez em quando ele não vai falar de forma espetacular. Um dia eu estava ensinando sobre essa liderança simples do Espírito Santo. Um irmão me procura no final de uma aula. Era o final de um intervalo antes de começar outro. Ele me procura. Ele chega e diz: pastor, que Deus fala, eu não tenho dúvida, porque Jesus falou: minhas ovelhas ouvem minha voz. Mas ele falou: no reino espiritual tem gente que não escuta, que é surdo. Isso é coisa comum, muita gente. Ele falou: eu estou com uma teoria aqui que espiritualmente eu acho que eu sou surdo. Então não é que Deus não fala, mas eu não ouço. Na hora que ele está me falando isso, o Espírito Santo falou comigo. Eu não ouvi uma voz audível, não tive uma visão, mas aquilo vem no meu espírito. Pergunta para ele: quantas noites já faz que ele vem acordando às 3 da manhã em ponto? Mas aquilo era tão nítido, que como se eu conhecesse o cara. Nunca tinha visto ele. Falei: desculpa, eu preciso te fazer uma pergunta. Há quantas noites você já vem acordando às 3 da manhã em ponto? Ele arregalou os olhos e falou: como que você sabe disso? Falei: quantas noites? Eu falei: não sei te dizer, são várias, está acontecendo toda noite. Eu falei: descreve o que acontece. Ele falou: pastor, eu estou lá dormindo, eu sou um cara que tem um sono pesado, do nada, pum, abri o olho, estou consciente. Olho no relógio, é 3 da manhã em ponto. Falei: o que acontece? Ele falou: nada demais. Falei: o que você sente? Ele falou: sinto vontade de orar. Falei: o que você faz? Ele falou: pastor, isso não é hora de orar, eu viro para o lado e durmo. Eu olhei para ele e falei: meu querido, seu problema não é surdez espiritual, seu problema é estupidez espiritual. O que você acha que se acordar às 3 da manhã e não ouvir uma voz de trombeta dizendo: crente cabeção, levanta e ora, não é Deus te chamando? Quem você conhece que está acordando toda a madrugada às 3 da manhã em ponto com vontade de orar? Eu falei: nunca vi isso. Falei: pois é, Deus está te chamando. Como é que eu sei que Ele está te chamando? Como eu poderia saber dessa história? Porque Ele está me falando do mesmo jeito que Ele te inspira a orar, por um testemunho interior. O problema, querido, é que o tempo todo a gente está rodeado de oportunidades que a gente despreza. Eu não estou dizendo, querido, que toda hora na hora de atravessar a rua você tem que parar, dobrar o joelho na calçada, dizer: Espírito Santo, atravessa aqui na faixa ou ali na frente. Eu estou dizendo que toda madrugada, toda manhã quando você acorda, você tem que ficar na frente do guarda-roupa, dizendo: Espírito Santo, que roupa eu tenho que vestir, qual é a combinação? Embora, sinceramente, eu acho que algumas irmãs poderiam orar um pouquinho mais antes de se vestir. Nós saímos de um extremo onde os pentecostais queriam controlar todo o tamanho da roupa, para outro, querido, onde muitas vezes as irmãs se esquecem que são templo do Espírito Santo. Hashtag fica a dica. Mas sabe, eu não estou falando que toda hora você tem que ficar nessa obsessão. Será que Deus vai falar ou não? Mas se você permanecer sensível, há momentos que um toque vem dentro de você.
Eu entrei um dia no banheiro do aeroporto em Curitiba. Tinha um senhorzinho de idade limpando o vidro. Me veio um impulso, não foi uma voz, só um impulso. Pega a sua carteira, tira todo o dinheiro que você tem e dá para ele. A mente da gente reage como essa hora? Eu falei, é ruim, hein? A cara de pinguço dessa. Aí aquilo vem de novo dentro de mim, não fale dessa forma, ele é meu servo. Pensei, se for teu servo, ainda tem cara de pinguço. Eu pensei, como é que eu vou saber se é mesmo crente? De repente o velhinho começa a subir a um hino das antigas. Pensei, lascou tudo, acho que é crente mesmo. Uma cabeça da gente tá contra aqui, nunca viu o velho, como é que eu vou dar dinheiro pro velho? Mas eu decidi, vou obedecer o impulso. Fui até ele, já pronto para sacar a carteira. Cheguei perto dele e falei, o senhor é crente? Ele diz, graças a Deus. Na hora que eu pergunto, ele responde, o Espírito Santo fez sobre mim. Eu falei para ele nessa manhã, eu falei, eu também sou. E o Espírito Santo que habita em você, habita em mim, me mandou te dizer algo. Nessa manhã você fez uma oração. E você orou pedindo a Deus uma provisão material e financeira. Mas você não pediu só isso. Você disse, Deus, até que a provisão chegue, eu preciso ainda esse dia de um sinal de que o Senhor escutou a minha oração e que a tua provisão está a caminho. Puxei a carteira, tirei todo o dinheiro que eu tinha. Falei, isso ainda não é provisão, é só sinal de que o resto vem. Irmão, nós vamos descobrindo aos poucos, à medida que vamos dando passo, interagindo. Há uma liderança tão preciosa do Espírito Santo. A solução do Senhor ouve Ele todo dia, toda hora? Não. Mas eu tenho tentado, a maioria das vezes que eu percebo que é Ele, eu tenho tentado ser sensível. E eu venho aqui hoje te dizer, querido, as experiências espetaculares serão resultados da sua fidelidade naquilo que é simples. Há momentos que pequenos impulsos vêm. Com o tempo você aprende. Estou um dia no meu escritório, trabalhando, de repente me vem um impulso, liga para o fulano de tal. Um pastor amigo meu. A gente não se fala toda hora. Se ligar para quê? Eu tenho nada para falar com ele. Liga para o fulano. Passei a mão no celular, achei ele na agenda, liguei. Está chamando, estou pensando, o que eu vou falar? Não sei nem porque eu estou ligando. Ele atende do outro lado. Ô, que surpresa, você me ligando. Falei, pois é, eu também estou surpreso. O que você quer? Falei, esse é o motivo da surpresa. Eu ia falar para ele, nem sei porque eu estou te ligando. Na hora que eu ia falar, nem sei, me vem um impulso. Pergunta para ele se ele acabou de orar por 3 mil reais. Eu parei e falei, desculpa, não sei se é da minha conta, mas você acabou de orar por 3 mil reais. Silêncio do outro lado da linha. Ele com a voz emocionada diz, eu acabei de orar nesse exato momento, antes de você me ligar. Pensei, Deus quer me usar como confirmação de que o dinheiro está a caminho. Mas aí vem um impulso e diz, pega a conta dele, transfere os 3 mil. Eu pensei, o que eu tenho a ver com isso? Pediu para você. Mas apesar da mente reagir assim, engraçado que ele do outro lado do telefone falou, e o que é que você tem a ver com isso? Falei, estava pensando a mesma coisa aqui agora. O Deus que mandou te ligar, o Deus que disse que você orou, me mandou fazer. E disse, então anota aí. Irmão, no dia a dia, quando nós passamos a ser sensíveis a essa voz, isso vai fazer toda a diferença. Quem está entendendo, diga amém.